Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Design Team, para a gente poder trocar uma ideia sobre vários conteúdos, né? Agora eu voltando a gravar esses vídeos maiores para a gente poder conversar aqui sobre temas variados, sobre muita coisa interessante para a gente voltar a tratar aqui, além dos drops, além dos vídeos de pesquisa com o usuário, com a Camila Borja, das lives que estão rodando, muita coisa aqui no canal com você. Equipes, sabe, bem estruturadas, possuem uma liderança forte, uma liderança de design presente dentro da sua estrutura. Isso é fato. Líderes assim têm um entendimento, sabe, muito íntimo das questões de negócio da empresa, da estratégia, da estrutura, sabe, sabem quais são as necessidades e como e o que deve ser entregue para alinhar a expectativa de negócios e que se conecte isso com a melhor experiência possível da qual o time inteiro está trabalhando. Então a liderança ela é uma peça fundamental nessa mecânica, nesse mecanismo de conexões. E querendo ou não, tudo isso se conecta em conquistar o respeito dos membros de um time de design, né? Líderes que têm esse poder, essa força, sabe, essa profundidade, possuem uma comunicação e um voto de confiança e um engajamento da equipe de forma sensacional. Porque é claramente visto que a gente consegue enxergar que a conexão do que os designers lá na frente estão fazendo, lá no front, sabe? Ali no chão de fábrica, no sofrimento, na entrega, é claramente visto de que esses líderes fortes, esses líderes com consciência, com visão de design e liderança, conseguem capturar aquilo lá que está lá na frente e levar isso e traduzir isso para a liderança acima da liderança de design, para uma diretoria, para clientes, para stakeholders, sabe? Eles fazem essa ponte, digamos assim, da terra ao Olimpo, por exemplo. E quando junta profissionais líderes de design com equipes de negócios, de produto, temos o casamento perfeito para que a comunicação possa funcionar e chegar da maneira perfeita, ou pelo menos, né, quase perfeita, para quem decide dentro da empresa, para a diretoria, para stakeholders, para diretores. Porque daí você tem uma fusão de comunicação e de entendimento. E até porque a gente sabe que muitas vezes, em algumas empresas, a questão hierárquica pega pra caramba. E então um gerente de produto não vai ouvir um designer sênior, vai ouvir um líder de design. Então são elementos que facilitam muito o processo para você conseguir trazer uma curva, sabe, ideal de experiência do usuário para os produtos, para o desenho da estratégia da empresa. Preocupação de empresas em construir uma liderança de design para se comunicar e conectar com lideranças de outras áreas traz muitos benefícios estruturais para a empresa. Fora que a gente alinha muito isso com a construção da cultura e a elevação do nível de maturidade de design, da visão da experiência do usuário de dentro da empresa. Então é um movimento estratégico que, se as empresas pararem para pensar, elas vão ser ganhando muito nesse sentido. E não é só no sentido de design, mas como um todo dentro dela. Só que, por causa do nascimento do design no mundo corporativo, ainda precisa de muito tempo para lideranças se tornarem fortes. Para as lideranças serem reconhecidas como peça fundamental nessa estrutura corporativa, sabe? Então, apesar de enxergarmos a necessidade e, em alguns casos, enxergarmos as lideranças fortes, isso ainda não é algo que a gente vê em todo lugar. Isso ainda é algo que estamos discutindo muito, né? A gente está falando sobre como que as lideranças podem atuar ainda hoje aqui no Brasil, sabe, como é que vai ser os desafios em relação a isso. Então, apesar de sabermos qual é o ideal, entendermos a mecânica de como que pode funcionar da maneira que nós gostaríamos, ainda não é um cenário tão, sabe, como nós gostaríamos. Um cenário que a gente consegue enxergar em todo tipo de empresa que precisa
sabe, do design ali embutido e dessa liderança bem estruturada. A participação de uma liderança de design em decisões estratégicas, né, a criação, a existência de uma liderança de design instituída para que ela possa funcionar de verdade, ela ajuda no amadurecimento do pensar em produtos digitais. Inclusive, ela pode também, junto com a equipe, a liderança e sua equipe de design, trazer um processo de inovação no modo de trabalho, o Ways of Work, que se discute tanto hoje em dia. A vantagem é que você tem um trabalho de consistência, padronização e otimização da organização como um todo. Ou seja, um benefício muito maior do que apenas para o design. A empresa inteira acaba tendo pontos de conquista e evolução de uma forma muito mais ampla do que somente para o design em si. E tem o cenário ainda, que esse sim é o mais comum da gente enxergar, é que muitas equipes são pequenas, muitas equipes são compostas por júnior, pleno e sênior, e esse time reporta para alguém que é um líder que não é da área de design. E aí reporta para marketing, para engenharia, para negócios, para várias outras áreas, porque essa constituição de uma liderança estruturada dentro ainda não se faz presente ou não enxergam a necessidade disso. E aí essas equipes acabam ali, né, coexistindo e reportando para pessoas que não têm a mesma visão de design. Não estou falando que isso é um problema, muitas vezes funciona, mas também muitas vezes não funciona. E a gente sabe que acaba sendo algo normal e aceitável pelo fato de empresas que são até menores, pequenas, não cabe ter uma estrutura vertical onde tem um líder de design, sabe? Ter ali 2, 3 designers para a coisa poder funcionar e eles reportando para um cara que não é de design, tudo bem. Isso, sabe, é aceitável, porque talvez a empresa nem tenha descoberto, ou o seu produto ainda não tenha nem o potencial para ter uma estrutura tão complexa assim. É um processo de evolução de que algumas empresas vão passar. E aí, em determinado momento, precisam prestar atenção para constituir uma liderança que possa fazer essa ponte. Mas, até chegar nesse processo, a gente vê que é o mais comum. E a gente aceita dessa forma porque é uma questão de evolução. Mas aí que está o ponto. Precisa evoluir. Precisa trabalhar para essa evolução. E tem o ponto de que muitas empresas não têm nem os desafios ou a infraestrutura para atrair bons líderes de design, sabe? Para construir, contratar, chamar um cara para um desafio. Porque a empresa ainda não tem talvez uma força em capital para investir num salário de um cara desse, ou não tem o desafio mesmo, sabe? Porque o cara vai entrar lá e o produto ainda está numa fase embrionária que talvez não precise realmente de um líder. Então tem esses cenários que a gente precisa enxergar como realidade no nosso Brasil aqui. A falta de uma liderança consistente, a falta de uma liderança funcional de design, a falta de profissionais que lideram mesmo, faz com que a empresa saia perdendo muitas coisas. A gente sabe disso, a gente fala bastante. Mas vale evidenciar. A empresa ela corre um grande risco de perder a sua visão. Como ela fica muito focada no produto, na meta, na entrega e nesses elementos, aquele estudo que toda empresa precisa ter da sua visão, missão e valores acabam desaparecendo conforme o tempo. Então, você não ter uma cultura que não é necessariamente implementada com base no design, mas na experiência do usuário, o que traz o design, querendo ou não, faz com que a empresa corra esse risco. Ela acaba perdendo a sua grande missão, a sua essência. Além disso, a inconsistência, a quebra da experiência, vem como também um outro problema seríssimo para a empresa. Produtos que não têm um trabalho de desenvolvimento cultural, progressivo da experiência do usuário, da evolução dos seus designers e da construção de uma liderança, é uma empresa que apenas vai fazer entregas, mas que, conforme o tempo vai passando, vai perdendo espaço no mercado. Porque se tem uma concorrência que pensa e tem uma liderança de experiência do usuário, já ganhou muitos pontos à frente. Além disso, empresas que constituem uma estrutura de liderança de design começam a falar um outro tipo de linguagem e começa a ampliar suas possibilidades de produto. Até podemos ampliar a discussão de inovação em cima disso. E outro ponto que é fundamental
é a construção do capital humano. Assim, é uma questão de valorização de pessoas, é uma questão de evolução de pessoas, que tudo está conectado a uma maturidade que não é só do design, mas é uma maturidade da empresa, em evolução. Construir capital humano com base nisso. E não é só, nesse ponto, construir uma liderança de design, mas lideranças sólidas, de uma forma total, de uma forma ampla. Nesse pacote, uma liderança de design consistente também faz parte e também mudaria bastante um cenário de dentro da empresa. O problema e a grande frustração são empresas grandes. São empresas que têm o poder, que têm o capital e que poderiam investir numa liderança de design realmente presente, estruturada, forte e que faça as conexões necessárias. Esse é o problema. Aí é que pega. E essa falta dessa visão, sabe, e a abertura da empresa para fazer um investimento desse começa a detonar, a frustrar as equipes que já estão atuando lá dentro e esperavam uma evolução, mas o design não evoluiu. Todo o resto da empresa evoluiu, mas o design ainda não. E o problema de empresas que possuem líderes que não são de design, mas lideram designers? Bem, muitas empresas têm esse cenário, ele é bem comum, como eu já falei, e que correm muitos riscos. Não significa que não funciona, pode ter lugar que funciona, mas muitos não funcionam. Porque você não tem para começar uma representatividade de design numa escala de liderança, diretoria, de presidência. Um líder de design sabe exatamente o que ele precisa fazer, discutir, como falar, para que a experiência do usuário e o design tenha valor dentro da empresa e nos produtos. Para que tenha um alinhamento entre negócios, estratégia e design. Um equilíbrio. Agora, se você não tem um líder de design, esse equilíbrio não existe, provavelmente. Tem mais chance de ter um desequilíbrio, onde o cara vai representar interesses enviesados que pendem para um desequilíbrio e que design acaba se tornando apenas um entregador. Alguém que faz e vai lá e tela, no final das contas, coisas que a gente odeia, né, quando designers. E nessa situação e nesse contexto, além disso, tem a questão de carreira. Os profissionais de design nunca vão poder enxergar os próximos passos de evolução de suas posições, porque não tem espaço nem para que eles possam liderar, já que são liderados por cadeiras profissionais de outras áreas, né? Gerentes de projeto, sabe? Tecnologia, de marketing, tudo isso. E aí você começa, então, automaticamente a ter consequências em relação a isso. Alta taxa de turnover, por exemplo, profissionais que nunca vão parar na empresa. A cada 2 anos é um ciclo de troca dos profissionais, porque não tem uma visão, uma representatividade, uma discussão, um desenvolvimento deles mesmos. A gente sabe, como designers, que é importante você ter, né, um representante não só no fator de trabalho interno ali, para fazer desdobramentos da empresa, mas para você aprender, para você ter como referência e através daquilo se projetar numa evolução da qual você pode ali, sabe, ter compartilhamento de conhecimento. Então, aí as empresas sofrem com isso. A evasão de designers de uma forma muito forte, muito grande, porque não tem essa escala, esse crescimento. A frustração, né, e a falta de evolução da disciplina de design. Isso é fato. Os produtos, podemos até falar, podem ser medíocres nessa camada de experiência, de construção, de elaboração, porque a discussão não vai até um nível da qual precisava ir. E fica naquele beabá, sem poder desenrolar, sabe, métodos mais eficazes, pesquisas, testes, discussões mais evoluídas. Então essa é uma consequência seríssima para empresas que não possuem líderes que realmente vêm de dentro da área de design. Não significa que profissionais que não são da área de design não podem aprender design e acabar, sabe, assimilando o UX, mesmo não sendo da área de design, de outras áreas. Mas essa curva de aprendizado, essa curva de absorção, né, de conhecimento, ela vai ser lenta e talvez não seja completa ou o suficiente. Então é um problema ainda assim. Se não for um profissional com muita, sabe, garra para aprender e realmente fazer uma migração e virar um designer, um líder de design, não vai adiantar muito. Então,
é um jogo do qual a empresa precisa muito bem pensar a respeito qual o tipo de liderança que ela quer. E, através disso, arcar com essas consequências problemáticas na maioria das vezes, né? Ainda temos um outro cenário, empresas que possuem liderança de design, ou pelo menos falam que tem a liderança de design. Eu já falei disso em outros vídeos. Não, nós temos aqui a infraestrutura toda montada, mas não é uma liderança que realmente atua, que funciona, que discute, que faz as conexões necessárias da Terra para o Olimpo. Tem essa ainda, sabe? Eles nem escutam o que eles falam. Então, algumas empresas ainda constituem o cenário de uma estrutura de design, mas não atribui, sabe, a missão certa. Só tem lá para falar que tem, que é legal, que é bonito. E isso também é um cenário muito comum no mercado, né? Essas composições, pseudo-composições de liderança de design. Tá lá o cara, mas ele é só uma linda estátua para ser admirado de longe. Todos esses cenários são para que eu chegue no ponto que eu acho que é fundamental dessa minha conversa com vocês. Uma equipe de design precisa estar no comando do seu próprio destino. É fundamental. Muitas vezes, o que é comum, equipes de design não têm essa autonomia. Elas são reféns, ou têm que reportar, ou não têm uma visão de futuro, de crescimento, de desenvolvimento, da estruturação dela, o que atribui a isso uma liderança forte e presente, como eu falei no começo do vídeo. E aí acabamos tendo equipes que são reféns de decisões, de estruturas, de movimentações e que acabam, apenas executando aquilo que é necessário. E aí os designers acabam se virando para fazer o melhor trabalho possível. Sim, fazem o melhor trabalho possível, mas sempre dentro de uma necessidade, sem uma autonomia de fazer estudos, de estar à frente, de antecipar, de discutir coisas que, poderiam evoluir muito mais os produtos, os negócios, trazer mais valor ainda. Então, se torna uma mecânica que vai danificar por muito tempo, vai danificar a longo prazo os profissionais que estão ali dentro dessa empresa. E vai sair profissional, vai entrar profissional e vai continuar desse jeito. Esse é um problema e é uma coisa muito comum, né? Você que está assistindo esse vídeo, você deve, provavelmente já viu ou está num lugar que é desse jeito. Por isso que é importantíssimo as empresas ganharem a consciência de algum jeito. E aí a gente vai falar de cultura em outros vídeos novamente, de lideranças que possam ter essa autonomia de executar e estar conectado ali, essa liderança conectada com os executivos da empresa. Até porque uma liderança de design não vai atuar sozinha, tomando suas decisões apenas de design. Uma liderança estruturada vai se conectar a negócios, como foi no vídeo anterior, vai se conectar com a estratégia. Não vai ser autônomo isolado, vai ser autônomo conectado. E as empresas que não investem? Tem empresa que tem dinheiro, tem recurso, poderia, fazer investimento de crescimento da área de design dentro delas e não fazem. Não dá para entender o porquê. Isso também é bem comum, acontece pra caramba. É um problema muito sério. Porque provavelmente são empresas que ainda não enxergaram como que isso pode fazer a diferença. E não é uma diferença assim, monstruosa, não, mas uma pequena diferença. Para começar, segurar os profissionais de design lá dentro, né? Não perder profissionais de design. Ou então, começar a melhorar a maturidade dos designers dentro da empresa. Então, investimentos são muito úteis para várias coisas. E investimentos para a área de design, muito mais. Pesquisa, descobrimento, desenvolvimento, prototipação, teste, crescimento, maturidade e liderança de design. E, como eu falei, é um cenário muito comum. Empresas que poderiam fazer um investimento e não é muito. Tem como você ser básico e ser crescente, né? A cada onda uma evolução. E, através disso, provavelmente buscar o retorno de investimento. Né? Existem formas de você mapear o retorno de investimento. Não é tão simples, não é tão fácil, mas tem como. E, através desse retorno de investimento, de investir em design, você começa a fazer algo progressivo para a sua equipe de dentro da sua empresa. Mas, infelizmente, esse é um cenário também muito comum, do qual nós não enxergamos o investimento
na área de design, porque preferem encher de, sabe, tecnologia, sabe, ali o braçal da entrega no código. Mas se fizesse um equilíbrio entre todas essas áreas, talvez o ganho e a otimização seriam muito mais presentes dentro da empresa. E aí a gente acaba encontrando modelos de empresas diferentes, né? Até porque existem empresas que é difícil você implementar uma cultura, uma liderança dentro dela, uma liderança de design. Eu já falei isso outras vezes, né? Se você pega uma empresa, né, uma offshore, por exemplo, né, ter uma liderança lá dentro, para quê? Se os seus designers estão dentro de outras empresas, reportando para líderes daquelas empresas que eles estão sendo terceirizados. E aí? Como é que você vai fazer a mecânica de uma liderança composta dentro da empresa para fazer funcionar a linguagem e tudo mais? Conheço exemplos que possuem lideranças de design, mas não é tão simples, não é tão trivial o trabalho desses líderes em implementar uma cultura de design dentro da empresa. Porque no final das contas ele corre o risco de design virar também uma peça de portfólio da empresa baseado em horas que vai ser vendida para um cliente. Mas não tem a efetividade disso, desse DNA da discussão da experiência dentro da empresa de uma forma mais efetiva. Então é bem complexo. Por isso que existem tipos e tipos de empresa que dão para ter esse investimento de liderança. E é algo que deve se pensar muito, né? Que aí também tem o outro lado de empresas que acabam tendo uma liderança de design, mas a liderança não funciona lá dentro e não tem por que ela existir, né? E aí esse é outro problema ainda. E como fazer a construção de uma cultura de design dentro de uma empresa? Me perguntaram isso esses dias em uma das lives que eu tenho participado, e uma das respostas que eu dei é: não é tão simples assim. Eu tenho aqui uma série antiga até que eu falo sobre a implementação de uma cultura, dando um beabá, sabe, algumas instruções para que possa ser implementada. Mas é algo que leva anos, é algo que leva muito esforço, investimento, sabe? Muitas pessoas trabalhando, muitas visões e, obviamente, muito apoio de presidências, lideranças, chefias, sabe? O que você imaginar. Então não é algo tão simples e trivial. A implementação, construção de uma cultura de design, como repetindo, pode levar muito tempo. E eu falei esses dias que pode ser que você que está dentro da sua empresa trabalhando para essa cultura nem veja os frutos disso. Sabe? Vai ser uma outra equipe depois que você sair que pode assumir e ver, sabe, o resultado positivo da construção da qual você fez parte muitos anos antes. E o que é normal, tá? A implementação de uma cultura de design dentro de uma empresa realmente leva tempo. E isso é normal, não tem problema. Porque é uma questão de evolução não só da cultura ali, da faixa de design, mas da empresa como um todo. Em revisar os seus processos, revisar o seu produto, revisar a sua linguagem, a sua comunicação e a forma como ela coloca o produto no mercado e esse produto se comunica com o seu usuário. É algo que leva muito tempo. Até as empresas que são nativas tecnologicamente e que possuem grandes times de design que a gente sabe por aí no mercado, ainda não têm uma cultura ideal, uma cultura realmente sólida e ainda estão nesse processo de evolução, né? Num processo onde trocam um pneu enquanto o carro está andando. Então, pense nessa questão de que assim, não é uma coisa do dia para a noite, é uma coisa assim, é um processo que vai exigir muita resiliência, paciência e muita estratégia. Muita estratégia. Realmente é o design estratégico. Implementação de uma cultura de design vai exigir muitos passos, sabe? Muita discussão orçamentária, muita discussão de estrutura, muita reunião, muita ação interna para alcançar o externo, sabe? É mudar a forma como as pessoas pensam. Então imagina, dá trabalho pra caramba fazer esse tipo de coisa, mas é possível e necessário. Esse é um ponto que acho que é interessante eu deixar forte aqui com você que está assistindo esse vídeo. É importantíssimo, de alguma maneira, começar essa construção de uma cultura de design dentro da empresa, uma cultura da experiência do usuário dentro da empresa. Existem várias formas, tem muito conteúdo que fala sobre isso, vale a pena você dar uma procurada. Me procure, eu compartilho vários materiais que tocam nesse assunto, que ensinam, que explicam e que mostram como é o processo. Mas você tem que ter essa consciência de que não é algo trivial, é
É o que vai demandar muita energia e muita massa cinzenta para conseguir ser elaborado dentro da empresa. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo que eu, estou montando, são vários vídeos que eu estou montando relacionados a questões de cultura, liderança, processo, projeto, profissionais de design. Uma nova onda, com um novo nível de discussão para trazer para você que está assistindo o canal. Eu espero que você esteja gostando. Comente, me procure, vamos trocar uma ideia, me siga no LinkedIn, aqui no YouTube, o canal sempre é aberto, você sabe disso. E eu te vejo nos próximos vídeos, nas lives, no podcast do canal Design Team, porque tem muito conteúdo sendo produzido, elaborado e escrito. Inclusive, um dia eu ainda vou fazer um vídeo mostrando como é o processo de elaboração de conteúdo, edição, gravação. É uma boa ideia. Me fala se você gosta dessa ideia. Eu te vejo por aí. Um grande abraço. Tchau.